O asilo mental de Willow Creek era um esqueleto sombrio na paisagem esquecida, sua reputação envolta em décadas de horrores silenciosos e sofrimento abafado. Pacientes considerados incuráveis eram ali depositados, sua sanidade se esvaindo entre paredes descascadas e o eco constante de seus próprios tormentos. Após um incêndio inexplicável que ceifou incontáveis vidas, o asilo foi abandonado, mas os gritos, sussurros e a sensação opressora de presenças invisíveis nunca o deixaram. Um grupo de jovens audaciosos, a fotógrafa urbana Maya, o entusiasta paranormal Sam, a historiadora sombria Chloe e o cético documentarista Ben, decidiu passar uma noite documentando Willow Creek. Ignorando as advertências locais sobre almas presas e energias malignas, eles forçaram a entrada pelos portões enferrujados. A atmosfera dentro do asilo era sufocante. O ar frio carregava o cheiro de mofo, desinfetante antigo e algo mais, algo pútrido e indescritível que picava as narinas. A escuridão era densa, engolindo a luz fraca de suas lanternas, e o silêncio era tão profundo que seus próprios batimentos cardíacos soavam estrondosos. Enquanto exploravam os corredores labirínticos, as celas vazias pareciam observá-los com órbitas escuras. Marcas de arranhões nas paredes, mensagens rabiscadas com unhas e manchas escuras no chão contavam histórias silenciosas de desespero e violência. Chloe, com seu gravador em mãos, captava estática constante e sussurros fracos que pareciam vir do nada. Na ala de tratamento, maçãs enferrujadas e instrumentos cirúrgicos enferrujados evocavam imagens perturbadoras de procedimentos brutais e mentes torturadas. Sam, com seu medidor EMF, registrava picos inexplicáveis de atividade eletromagnética em pontos aleatórios, sem nenhuma fonte aparente. A primeira manifestação ocorreu na cela de isolamento, um espaço pequeno e escuro com paredes acolchoadas. Maya tirava fotos quando uma sombra movediça, alta e magra, surgiu no canto do seu visor. Ao olhar diretamente, não havia nada. Mas a sensação de ser observada era inegável, e um arrepio gelado percorreu sua espinha. Em uma sala comum, um piano empoeirado estava com algumas teclas amareladas expostas. De repente, uma única nota, dissonante e melancólica, soou no silêncio. Ben, o cético, inspecionou o piano, mas não havia sinais de movimento ou qualquer mecanismo que pudesse ter causado o som. À medida que se aprofundavam no asilo, a sensação de que não estavam sozinhos se intensificava. Passos arrastados ecoavam em corredores distantes, portas rangiam sozinhas e sussurros se tornavam mais inteligíveis, embora as palavras permanecessem indistintas. Na ala infantil, onde diziam ter ocorrido as maiores atrocidades, pequenos desenhos macabros adornavam as paredes. Um balanço enferrujado rangeu suavemente, embora não houvesse vento. Luana sentiu um puxão fraco em seu cabelo, como se uma mão invisível a tivesse tocado. O terror culminou no refeitório. Cadeiras enferrujadas estavam dispostas em torno de mesas imundas. No centro da sala, uma figura translúcida e distorcida começou a se materializar. Era a silhueta de um homem alto e esguio, com a cabeça baixa e os braços estendidos, como se estivesse implorando por algo. Um grito silencioso de agonia parecia emanar dele. No mesmo instante, as luzes de suas lanternas começaram a piscar erraticamente, e vozes claras, carregadas de sofrimento e loucura, ecoaram por toda parte. Saiam daqui. Não nos deixem sozinhos. Está doendo. As vozes se misturavam em um coro de tormento, cercando-os, penetrando suas mentes. Ben, o cético, empalideceu visivelmente. Até ele podia sentir a intensidade da presença sobrenatural. O medidor EMF de Sam disparou para níveis alarmantes, a agulha tremendo violentamente. A figura translúcida no refeitório levantou a cabeça lentamente. Seus olhos eram buracos negros de puro sofrimento, fixos neles com uma intensidade avassaladora. Um frio cortante invadiu o ambiente, e o cheiro pútrido se intensificou, quase insuportável. Sem precisar de palavras, eles souberam que precisavam fugir. Correram cegamente pelos corredores escuros, os gritos e sussurros dos espíritos atormentados ecoando em seus ouvidos, a sensação de mãos invisíveis os tocando e puxando. Ao saírem do asilo Willow Creek, a porta bateu com um estrondo ensurdecedor, selando-os para fora. A névoa parecia se dissipar ao redor do prédio sombrio, revelando sua silhueta ameaçadora sob a luz pálida da lua.
Nunca mais voltaram. As gravações de Chloe estavam repletas de sussurros e gemidos inexplicáveis. As fotos de Maya mostravam sombras fugazes e distorções onde não deveriam existir. O medidor EMF de Sam nunca mais registrou tanta atividade. E Ben não conseguiu encontrar nenhuma explicação lógica para o que vivenciaram. O asilo mental de Willow Creek permaneceu ali, um monumento ao sofrimento e à loucura, para sempre assombrado pelas almas presas em suas celas geladas, um lugar onde o silêncio era mais aterrorizante do que qualquer grito. O hospital psiquiátrico de Blackwood não estava abandonado, ele apenas parecia estar. Construído no final do século XIX, suas paredes de pedra escura e janelas gradeadas exalavam uma aura de desespero contido. Rumores sobre tratamentos desumanos, experimentos obscuros e pacientes que desapareceram sem deixar vestígios permeavam a comunidade vizinha. A mais sombria das lendas, no entanto, era a da ala esquecida no subsolo, onde os casos mais incuráveis eram isolados, e de onde, diziam, os gritos nunca paravam de ecoar. Dr. Elias Vance, um psiquiatra renomado, mas com uma reputação de ser excessivamente ambicioso, assumiu a direção de Blackwood com a missão de modernizá-lo. Ele era um homem de ciência, cético em relação a qualquer coisa que não pudesse ser explicada por diagnósticos clínicos. Mas o hospital de Blackwood tinha seus próprios planos. Desde o primeiro dia, Elias sentiu uma estranha melancolia nos corredores. Os pacientes existentes, mesmo os mais catatônicos, pareciam ter um olhar de terror nos olhos quando ele mencionava a ala esquecida. As enfermeiras mais antigas evitavam o subsolo, e as jovens davam desculpas esfarrapadas para não se aproximarem do elevador enferrujado que levava para lá. A curiosidade de Elias, misturada com seu ceticismo, o impeliu a investigar. Em uma noite chuvosa, enquanto a maioria da equipe já havia ido embora, ele pegou a chave mestra e desceu o elevador rangente. O ar na ala esquecida era pesado e gelado, carregado com um cheiro de carne queimada e ozônio. A escuridão era quase absoluta, com apenas algumas lâmpadas fracas no teto piscando intermitentemente. As celas da ala esquecida eram feitas de concreto nu, sem camas, apenas um buraco no chão para as necessidades. Nas paredes, marcas de arranhões profundos pareciam contar histórias de uma agonia desesperadora. Elias ligou seu gravador de áudio, buscando evidências de ratos ou correntes de ar. Em vez disso, captou um sussurro ininteligível, quase um lamento, que parecia vir de cada cela simultaneamente. Ao se aproximar de uma cela específica, ele sentiu um frio cortante, e o cheiro de ozônio se intensificou. Uma boneca de pano, gasta e suja, estava no canto, seus olhos de botão fixos nele. Elias ignorou, seu ceticismo ainda intacto. De repente, as luzes piscaram violentamente, e a porta da cela em frente a ele bateu com força, apesar de não haver vento. O gravador de áudio de Elias começou a reproduzir estática alta, intercalada com um som que parecia um choro abafado de uma criança. Elias tentou manter a calma, mas um arrepio percorreu sua espinha. Ele se moveu para a próxima cela, e ao olhar para dentro, viu. Não uma boneca, mas uma sombra translúcida de uma criança, pequena e encolhida no canto. Seus braços estavam enrolados em torno de si mesma, como se estivesse se protegendo de algo terrível. A visão durou apenas um instante antes de se dissipar, mas foi o suficiente para abalar sua convicção. O choro se intensificou, e agora ele podia distinguir vozes, sussurros de desespero e gritos de dor, como se estivesse ouvindo um eco de sofrimento de décadas atrás. À medida que ele avançava pela ala, as manifestações se tornaram mais vívidas. Em uma cela, a luz da sua lanterna revelou marcas de mãos ensanguentadas na parede, que pingavam uma substância escura, embora não houvesse sangue fresco no local. Em outra, ouviu o som de correntes se arrastando no chão, mas não havia nada à vista. O frio na ala se tornou insuportável, e o cheiro de carne queimada ficou nauseante. Elias sentiu-se observado por todos os lados. Ele olhou para o corredor e, ao longe, viu inúmeras figuras esguias e pálidas emergindo das celas, cambaleando em sua direção. Seus rostos eram distorcidos por uma dor eterna, seus olhos, buracos negros. Não faziam barulho, apenas se moviam lentamente, inexoravelmente. No centro do corredor, a figura de um homem alto e curvado começou a se materializar,
com um casaco manchado de sangue e um chapéu que cobria parte do seu rosto. Ele segurava uma maleta enferrujada. O ar ficou pesado com o cheiro de formol e desinfetante. Essa figura, Elias sabia, era o Dr. Albright, o antigo diretor, conhecido por seus métodos questionáveis e a causa de muitos dos horrores de Blackwood. O Dr. Albright levantou a cabeça lentamente, e Elias pôde ver seus olhos, vermelhos e injetados de sangue, carregados de uma crueldade gélida. Ele estendeu uma mão enluvada, e sua voz, um sussurro áspero e gelado, reverberou pelas celas. Você também será um de nós. A eternidade da dor aguarda. Elias não esperou. O pânico o dominou. Ele se virou e correu cegamente de volta para o elevador, os gritos silenciosos dos pacientes ecoando em seus ouvidos, as figuras pálidas cambaleando atrás dele e a presença sinistra do Dr. Albright pairando sobre tudo. Ele conseguiu entrar no elevador, apertando o botão do térreo repetidamente enquanto a porta se fechava lentamente. Pelo pequeno vão, ele viu as figuras pálidas se aproximando, suas mãos estendidas, seus rostos contorcidos. O Dr. Albright estava parado no final do corredor, observando-o com um sorriso doentio. Quando as portas se fecharam, o silêncio caiu novamente, mas não era mais um silêncio de paz. Era o silêncio opressor da loucura aprisionada. Elias Vance nunca mais foi o mesmo. Ele abandonou Blackwood e a psiquiatria. Os ecos dos gritos silenciosos o assombravam, e o cheiro de ozônio e carne queimada o perseguia. Ele sabia que a ala esquecida não era apenas um local, era uma prisão de almas, e ele havia escapado por pouco de se tornar seu mais novo residente. O hospital de Blackwood, aparentemente funcional por fora, permanecia um monumento vivo ao terror, sua ala esquecida um portal para o inferno. O Hospital Psiquiátrico São Judas Tadeu, apesar de moderno e bem iluminado, carregava consigo um histórico sombrio sussurrado pelos cantos. Casos de negligência, tratamentos experimentais falhos e um número inexplicavelmente alto de óbitos manchavam sua reputação. Mas a história mais aterradora era a do paciente sem rosto do leito 17, um ser cuja própria existência desafiava a lógica e a sanidade. A enfermeira novata Ana ouviu a lenda em sua primeira noite de plantão noturno. As enfermeiras mais velhas falavam em tom baixo, com olhares nervosos desviando-se para o final do corredor da ala C, onde ficava o isolado leito 17. Dizia-se que o paciente nunca fora visto por completo, apenas vultos e uma sensação de um vazio frio e aterrador emanando do quarto. Nenhum médico conseguirá diagnosticá-lo, ele simplesmente havia aparecido um dia, trazido por paramédicos que não se lembravam de onde o encontraram. Seu rosto era sempre obscurecido, envolto em sombras, como se a própria luz o evitasse. Ana, tentando se mostrar corajosa, descartou a história como um conto para assustar novatas. Mas conforme as horas da madrugada avançavam, uma crescente sensação de inquietude tomou conta dela. A ala se parecia mais fria e silenciosa que as outras, e uma estranha estática pairava no ar. Por volta das 3 da manhã, durante sua ronda, Ana notou que a porta do leito 17 estava ligeiramente entreaberta. Ela não se lembrava de tê-la deixado assim. Hesitante, empurrou a porta devagar. O quarto estava mergulhado em uma escuridão opressora, apesar da luz fraca do corredor. Um cheiro rançoso e sutilmente metálico pairava no ar. "Olá? Está tudo bem?" perguntou Ana, sua voz tremendo levemente. O silêncio respondeu, mas era um silêncio carregado, como se algo estivesse prendendo a respiração. De repente, um movimento brusco no canto do quarto chamou sua atenção. Uma figura estava sentada na cama, encolhida, de costas para a porta. Sua cabeça estava baixa, e um manto escuro parecia envolver seu corpo, obscurecendo qualquer detalhe. "Senhor, precisa de alguma coisa?" Ana perguntou novamente, aproximando-se cautelosamente. Ao se mover, ela notou que a temperatura no quarto havia caído drasticamente, e uma sensação de náusea a invadiu. A figura lentamente levantou a cabeça. Ana prendeu a respiração. Onde deveria haver um rosto, havia apenas escuridão. Uma ausência total de feições, como se um buraco negro tivesse tomado o lugar de olhos, nariz e boca. A escuridão parecia absorver a luz do corredor, tornando o vazio ainda mais profundo e perturbador. Um som fraco e arrastado emanou da figura,
como se tentasse falar, mas apenas um chiado gutural escapou. Ana sentiu um terror primal invadir sua mente, algo que ia além da compreensão e da sanidade. Seus instintos gritavam para que fugisse. Ela tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. A figura começou a se virar lentamente, e Ana pôde sentir uma presença fria e vazia se estendendo em sua direção. A escuridão onde deveria estar o rosto pareceu se intensificar, e Ana teve a terrível impressão de que estava olhando para o próprio vazio. Um sussurro gélido, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, preencheu o quarto. Você pode ver. Ana finalmente conseguiu se desvencilhar, cambaleando para trás e batendo as costas na parede do corredor. Seus olhos não conseguiam se desviar da porta entreaberta, onde a figura sombria ainda estava sentada, sua ausência de rosto voltada para ela. Ela gritou, um som rouco e desesperado que ecoou pelo corredor silencioso. As luzes da ala se piscaram e se apagaram por um instante, mergulhando tudo em escuridão total. Quando voltaram, a porta do leito 17 estava completamente fechada. As outras enfermeiras correram ao seu encontro, encontrando Ana em estado de choque, apontando para a porta fechada. Elas tentaram acalmá-la, dizendo que ela devia ter tido um pesadelo, que o leito 17 estava vazio há semanas. No entanto, quando foram verificar, a ficha do paciente do leito 17 ainda estava lá, inexplicavelmente atualizada com anotações recentes sobre um comportamento incomum e uma aversão extrema à luz. A descrição do paciente era vaga e perturbadora: indivíduo de constituição física indefinida, rosto consistentemente obscurecido. Nos dias seguintes, Ana não conseguia esquecer o vazio aterrorizante onde deveria haver um rosto. Outras enfermeiras relataram sentir um frio intenso e uma presença perturbadora perto do leito 17, mesmo que a ala se permanecesse oficialmente vazia. Nunca se soube quem ou o que era o paciente sem rosto. Alguns sussurravam que era uma manifestação dos horrores sofridos no hospital, outros, uma entidade de outro plano, aprisionada naquele leito. O leito 17 permaneceu trancado, um lembrete silencioso de que nem todos os terrores podem ser diagnosticados ou explicados, e que às vezes, o mais assustador é aquilo que não podemos ver, mas sentimos profundamente no vazio. O sanatório Blackwood Falls, empoleirado no topo de um desfiladeiro isolado e constantemente varrido por ventos gélidos, nunca foi um lugar de cura. Construído para reeducar as almas mais perturbadas do século passado, ele testemunhou uma era de tratamentos brutais, lobotomias e terapias de choque que deixaram marcas indeléveis em suas paredes, e mais importante, em seus habitantes. Embora tecnicamente desativado há 50 anos, a verdade é que algo nunca realmente partiu de Blackwood Falls. Um grupo de amigos, atraídos pela lenda e pela adrenalina, decidiu passar a noite lá. Havia Gabriel, o médium sensível do grupo, Sofia, a investigadora lógica, Rafael, o aventureiro destemido, e Clara, a mais assustadiça, que só foi por causa do Rafa. Ao forçarem a pesada porta principal, um arrepio gélido percorreu a espinha de Clara. O cheiro de decomposição, enferrujado e ozônio pairava pesado, misturado com um tom estranho de éter. A escuridão era quase absoluta, com a luz das lanternas mal perfurando a névoa que parecia se adensar dentro do próprio sanatório. O silêncio era tão denso que o som dos próprios passos parecia um trovão. Eles começaram pela recepção, onde uma cadeira de rodas enferrujada jazia tombada. Sofia ligou sua câmera de visão noturna, e seus olhos captaram vultos fugazes nas periferias do campo de visão, desaparecendo antes que pudessem ser confirmados. Rafael, tentando manter o bom humor, chutou um pedaço de gesso que havia caído do teto, mas o som seco do impacto pareceu ecoar por tempo demais, como se reverberasse através de um vazio imenso. Aprofundando-se nos corredores, eles encontraram fileiras de celas com portas de ferro pesadas. Em algumas, restos de colchões imundos e amarrados ainda permaneciam. Gabriel parou abruptamente diante de uma cela específica. Seus olhos se reviraram e ele começou a sussurrar em uma língua desconhecida, uma voz que não era sua. Clara agarrou-o, aterrorizada, e Sofia tentou acalmá-lo enquanto ele se contorcia, murmurando sobre vozes. Muitas vozes, me chamando. Enquanto Sofia tentava acalmar Gabriel, Rafael e Clara ouviram um som inconfundível vindo de uma cela adjacente.
o raspar de unhas na parede. O som era lento, metódico, quase desesperador, e parecia vir de dentro da própria pedra. Quando Rafael apontou a lanterna, não havia nada além de marcas de arranhões antigas e profundas na parede. Eles se moveram para a enfermaria. Maçãs com cintos de couro estavam presas ao chão, e instrumentos enferrujados jaziam sobre uma mesa, evocando imagens de agonia. Uma das maçãs começou a balançar, lentamente, como se um corpo invisível estivesse se debatendo sobre ela. Em seguida, a campainha de chamada de emergência na parede, velha e empoeirada, começou a tocar sem parar, um som agudo e irritante que parecia não ter fim. O ar na enfermaria tornou-se insuportavelmente frio, e o cheiro de éter se intensificou, quase asfixiando-os. Gritos abafados e choros agonizantes começaram a ecoar de todos os cantos, vindo do chão, das paredes, do teto, como se a própria estrutura do sanatório estivesse lamentando. Foi então que as sombras se tornaram mais definidas. Não eram apenas vultos. Eram figuras translúcidas e distorcidas que começaram a emergir do chão e das paredes das celas e corredores. Eram os antigos pacientes, suas formas chamaciadas, seus olhos vazios de esperança, seus rostos contorcidos por uma dor eterna. Eles se moviam lentamente, arrastando-se e cambaleando, alguns com correntes visíveis em seus pulsos e tornozelos. Um coro de sussurros, lamentos e gritos silenciosos encheu o sanatório. As vozes falavam de dor, frio, esquecimento, e uma palavra se repetia incessantemente: libertem-nos. No centro do grande salão de convivência, onde a luz da lua entrava por uma janela quebrada, uma figura mais imponente começou a se materializar. Era um homem alto, vestindo um uniforme médico antigo, mas seu corpo parecia distorcido, como se estivesse em constante movimento. Seu rosto era um borrão de dor e crueldade, e seus olhos, que deveriam ser humanos, eram apenas brasa vermelha e pulsante. Era o espírito do Dr. Jeremiah Thorne, o diretor sádico do sanatório, conhecido por sua crueldade e por ter realizado os piores experimentos. Dr. Thorne levantou uma mão, e um arrepio gelado, tão intenso que parecia queimar, percorreu o grupo. Sua voz era um rosnado gutural, misturado com um render de ossos. Vocês não podem ir. Não podem nos deixar sozinhos. A dor é eterna aqui. As figuras dos pacientes começaram a se aproximar, suas mãos esqueléticas estendidas, seus lamentos se tornando um clamor desesperado e aterrorizante. Gabriel caiu de joelhos, gemendo e se contorcendo, enquanto a energia sobrenatural o esmagava. Sem hesitar, Sofia gritou: corram! Eles correram cegamente pelos corredores escuros, tropeçando sobre escombros, os gritos das almas atormentadas e o rosnado do Dr. Thorne ecoando em seus ouvidos. As sombras dos pacientes pareciam alcançá-los, suas mãos geladas arranhando suas roupas e pele. Eles conseguiram sair pelos fundos do sanatório, caindo na grama úmida e fria, ofegantes e em estado de choque. A névoa no topo do desfiladeiro parecia engolir Blackwood Falls novamente, ocultando seus segredos e seus horrores. O som dos lamentos se desvaneceu, mas a imagem dos olhos de brasa do Dr. Thorne e os rostos agonizantes dos pacientes ficaria gravada em suas mentes para sempre. Nunca mais ousaram se aproximar de Blackwood Falls. Gabriel levou semanas para se recuperar da experiência, e Clara teve pesadelos recorrentes. O sanatório permaneceu lá, uma cicatriz na paisagem, um lembrete gélido de que alguns lugares não são apenas abandonados, mas amaldiçoados, e que os ecos do sofrimento nunca morrem. O Hospital Psiquiátrico Santa Cruz era tido como um modelo de tratamento humano e moderno. No entanto, nos seus arquivos empoeirados e nos cantos mais isolados do pavilhão masculino, residia um segredo sombrio: o espelho da doutora Eliza Klein. A doutora Klein, uma psiquiatra pioneira no início do século XX, acreditava que a verdadeira essência da loucura residia na alma, e desenvolveu métodos controversos para refletir a psique de seus pacientes através de um espelho grande e antigo, adornado com estranhas runas gravadas na moldura. Muitos pacientes que se olhavam no espelho apresentavam pioras drásticas, mergulhando em estados catatônicos ou manifestando comportamentos violentos inexplicáveis. Após seu desaparecimento misterioso nos corredores do pavilhão, o espelho foi selado em uma sala escura, esquecido e envolto em lendas de almas aprisionadas.
Carlos, um jovem enfermeiro cético e curioso, ouviu o sussurro sobre o espelho durante seus plantões noturnos. As histórias falavam de reflexos que não pertenciam aos pacientes, de vozes vindas do espelho e de uma aura fria e opressora emanando da sala onde ele estava guardado. Em uma noite particularmente calma, Carlos decidiu desafiar a superstição. Usando uma chave antiga encontrada em um armário abandonado, ele abriu a porta da sala selada. O ar ali era denso e gelado, carregado de um cheiro de poeira e algo mais, algo sutilmente doce e nauseante. No centro da sala, envolto em lençóis brancos, estava o espelho da doutora Klein. Ao remover os lençóis, Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O espelho era maior do que ele imaginava, e as runas na moldura pareciam vibrar levemente sob a luz fraca de sua lanterna. O vidro em si não refletia seu rosto com clareza, como se uma névoa sutil o obscurecesse. Bobagens, murmurou Carlos, tentando afastar a sensação de desconforto. Ele se aproximou e olhou para o espelho. Por um momento, viu seu próprio reflexo, pálido e um pouco assustado. Mas então, o reflexo começou a mudar. Seus olhos se tornaram mais escuros, sua boca se curvou em um sorriso sádico, e uma sombra sinistra pairou atrás de sua imagem. Não era ele. Carlos recuou bruscamente, o coração acelerado. Ele piscou e olhou novamente para o espelho. Seu reflexo havia retornado ao normal, mas a sensação de que algo o observava por trás do vidro permaneceu. Ele ligou seu celular e tirou uma foto do espelho. Ao visualizar a imagem, um calafrio percorreu seu corpo. Na foto, ao lado de seu reflexo, havia a imagem distorcida de um rosto pálido e em sofrimento, com olhos arregalados fixos na câmera. Não havia ninguém mais na sala quando ele tirou a foto. Assustado, Carlos decidiu sair da sala, mas a porta se fechou com um estrondo, trancando-o lá dentro. Ele tentou abri-la, mas a maçaneta não girava. O pânico começou a tomar conta dele. Ele se virou para o espelho novamente. A névoa parecia ter se intensificado, e inúmeros rostos pálidos e atormentados começaram a surgir dentro do reflexo, como se estivessem presos ali. Sussurros fracos, carregados de dor e loucura, emanavam do espelho, chamando seu nome, implorando por libertação. Um dos rostos, o de uma mulher com lágrimas escorrendo pelos olhos, moveu os lábios lentamente, dizendo: "Ele ainda está aqui, esperando." De repente, o reflexo de Carlos começou a se contorcer e a se fundir com os outros rostos presos no espelho. Ele sentiu uma força invisível puxando-o para dentro do vidro, uma sensação de perda de identidade, de sua própria essência se esvaindo. Desesperado, ele agarrou uma cadeira enferrujada que estava no canto da sala e a jogou contra o espelho. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, e um grito lancinante ecoou pela sala, um grito que parecia vir de todas as almas aprisionadas ali. Carlos caiu no chão, atordoado e com cortes superficiais. A sensação opressora diminuiu, e os sussurros cessaram. A porta se destrancou sozinha. Ele saiu cambaleando da sala, deixando para trás os pedaços de vidro e o terror que havia experimentado. Na manhã seguinte, ao contarem sua história, ninguém acreditou em Carlos. Mas o espelho da doutora Klein nunca foi substituído. A sala permaneceu trancada, e um frio inexplicável podia ser sentido perto de sua porta. Carlos nunca mais se olhou em um espelho da mesma forma. Ele sabia que, em algum lugar entre os fragmentos do vidro quebrado, as almas aprisionadas ainda o observavam, e a sombra sinistra que ele vira em seu reflexo nunca o deixaria completamente. O pavilhão masculino do Hospital Santa Cruz continuava a guardar seu segredo sombrio, um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro horror não está na loucura que vemos, mas na alma que se perde no reflexo.